Terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena. Dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena. Terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade. Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade. Jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. Boa tarde. E com a atuação do grupo Estátuas do Silêncio, a quem agradecemos, damos início à sessão solene da Assembleia Municipal de Loures, comemorativa do 51º aniversário do 25 de Abril, data marcante na história de Portugal. Muito boa tarde a todos e a todas. Que este abril seja um abril sempre novo. Começo por vos saudar e agradecer em particular às Estátuas do Silêncio, a quem vou fazer uma pequena oferta, este apontamento cultural singelo, mas muito, muito emocionante e sempre com o espírito de abril. Muito obrigada. De seguida, e para dar as boas-vindas, convidamos a usar da palavra a Presidente da Assembleia Municipal de Loures, Susana Amador. Muito obrigada. Iniciamos esta sessão também com um momento impactante, não podemos deixar de registrar o pesar pelo falecimento do Papa Francisco e eu passava a ler, em nome da mesa da Assembleia Municipal, o voto de pesar. Todos conhecíamos a fragilidade física em que se encontrava o Papa Francisco depois de lutar estoicamente contra uma grave pneumonia bilateral. Mas a sua morte, em pleno período pascal, não deixou de abalar o mundo.
Um mundo que é hoje um jardim devastado e que por isso tanto precisava da sua voz corajosa, da sua espiritualidade e visão humanista. Foi talvez a mais corajosa voz de entre os líderes espirituais dos últimos 12 anos, na defesa da dignidade humana, da paz, da justiça, da liberdade, da igualdade, da fraternidade e do diálogo entre culturas e civilizações. O Papa Francisco nunca quis, porém, ser apenas um líder espiritual. Não se furtou de ser um líder político mundial, não só no plano do ecumenismo religioso, promovendo o diálogo entre confissões religiosas, mas participando ativamente na política internacional, sempre na defesa da paz e justiça social. Foi assim, ao tornar-se o primeiro pontífice, a participar numa reunião do G7, onde alertou para os riscos da inteligência artificial e no compromisso que teve com a paz em diversos conflitos, a começar pela Ucrânia e por Gaza. De forma humilde, pediu desculpa pelos sucessivos escândalos de abusos sexuais e pedofilia na Igreja e apelou a uma Igreja que não discrimine ninguém em função do género ou orientação sexual. Teve sempre uma palavra atenta sobre as alterações climáticas e o seu impacto nas nações mais pobres. Condenou com particular sofrimento as mortes dramáticas de migrantes no Mediterrâneo, que considerou ser um cemitério líquido. Aproximou com a sua simplicidade e empatia a Igreja dos seus fiéis e expandiu a mesma. Entendia o papel que ele e os fiéis podiam ter na sociedade. Por isso apelou à participação política ativa dos católicos como peregrinos da esperança, profetas e construtores do futuro, e não administradores equilibristas do presente. As suas últimas Jornadas Mundiais da Juventude de 2023, realizadas em Portugal, foram indeléveis. Deixaram uma profunda marca em todos os que nela participaram, como foi o caso dos autarcas e da população de Lourdes. Todos, foi a sua mensagem primeira, a qual sempre assentou numa igreja inclusiva e no primado da dignidade humana. Deixou-nos um imenso e poderoso legado que não se apagará nem esquecerá. As encíclicas Fratelli Tutti, sobre fraternidade, inclusão e justiça, ou Laudato Si, sobre a terra, nossa casa comum, representam bem a sua força e visão serena sobre a necessidade de construirmos um mundo mais humano, onde ninguém se salva sozinho. Ao Papa Francisco, Lourdes muito deve. Porquanto a escolha de Lisboa e Lourdes para a realização das jornadas foi também a oportunidade para a recuperação da Frente Ribeirinha, onde nascerá o chamado Parque Verde, que o Executivo decidiu e bem denominar Parque Papa Francisco. Nesse parque viverá para sempre a sua memória e, sobretudo, a vida que Francisco nos inspirou a viver, apelando a que nunca olhemos ninguém de baixo para cima, somente se for para ajudar esse alguém a levantar-se. Tal como referiu o Sr. Presidente da República, lembrar Francisco é prosseguir a nossa caminhada com ele, como ele connosco esteve até o último dia em Roma, sempre sem medo. A sua luta é, afinal, a nossa luta, a da defesa da humanidade, da paz e dos mais frágeis. A Assembleia Municipal de Lourdes, reunida a 25 de abril de 2025, apresenta as suas sentidas condolências a toda a comunidade católica e cristã pela perda do seu líder, um homem singular, que marcou de forma indelével o seu pontificado e presença da Igreja Católica no mundo. Assim, os eleitos da Assembleia Municipal de Lourdes propõem endereçar a Anunciatura Apostólica de Santa Sé em Portugal, com conhecimento do Patriarcado de Lisboa, as mais sentidas condolências e guardar um minuto de silêncio na sua memória. Passávamos então a votar, julgo que quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade, tinha que o fazer, e agora sim para o minuto de silêncio. Muito obrigada.
Vamos então prosseguir com a nossa sessão solene, para dar voz a todas as bancadas, e iniciamos com a Iniciativa Liberal, com o Sr. Deputado Tiago Silva. Ok, acho. Já está? Ok. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Presidente da Câmara, Sra. Vice-Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Presidentes de Junta, Srs. Deputados, convidados, equipa técnica da Câmara Municipal, público aqui presente e aquele que nos assiste em casa. Eu nasci a 29 de janeiro de 1996. Não conheço, felizmente, o que é viver sob repressão, ditadura ou guerra. A minha geração e todas as que vieram depois do 25 de Abril foram poupadas estas provações. Mas não vivemos num mar de rosas. Continuamos a viver num mar feito de lágrimas de Portugal. Faço parte de uma das gerações mais sacrificadas das últimas décadas. Enfrentamos crises económicas que se repetem ciclicamente, uma crise de habitação que impede a emancipação, não só dos jovens, mas também de famílias monoparentais e de trabalhadores que vivem do seu esforço diário e que, mesmo assim, não conseguem construir um futuro. O custo de vida sobe a um ritmo insustentável. A classe média deveria ser a coluna vertebral do país, o motor do Estado Social, a força que sustenta políticas públicas, que investe, que inova, que renova, está cada vez mais empobrecida e perigosamente próxima do salário mínimo. O elevador social está variado, existindo apenas as escadas que nem todos conseguem subir. Simultaneamente, assistimos a ataques crescentes à liberdade de ser, à liberdade de estar, à liberdade de pensar e à liberdade de agir. Vivemos uma era de transformações profundas e aceleradas, uma verdadeira revolução digital, industrial, científica perante os nossos olhos. É tão veloz que os Estados, cada vez mais pesados, cada vez mais burocráticos, cada vez mais centralizadores, incapazes de delegar, de confiar, de agir com agilidade, acabam por não acompanhar nada. Ficam para trás, estagnam, empobrecem. E no processo tornam-se menos eficazes, menos inteligentes e por vezes até reféns da sua própria inércia. Começam assim a surgir alguns sinais que lembram os dias anteriores ao 25 de Abril. Até ao dia 25 de Abril, milhares de portugueses foram presos por serem diferentes ou simplesmente por pensarem diferente. Milhares fugiram do país em busca do sustento ou para não serem presos. Outros tantos, entre eles 3 familiares meus, combateram numa guerra travada por um império em declínio, por um país que os oprimia, por um território que não era nosso. No presente, assistimos de novo a uma fuga massiva de jovens, muitos altamente qualificados, que vão em busca de oportunidades noutros países, em busca não só de sustento, como de uma vida melhor. Observamos com extrema preocupação outra guerra, esta em solo europeu, com a invasão da Rússia à Ucrânia e as suas constantes ameaças aos países do Báltico e à Polónia, numa ânsia de tentativa de reconstrução imperialista. Vimos, hoje, novas formas de repressão, agora digitais. Os extremismos, tanto à esquerda como à direita, crescem, gritam, dividem e perseguem quem não pensa como eles, quem não pensa em absolutos. A sociedade fragmenta-se, pessoas rotuladas, encaixadas em categorias, afastadas umas das outras pela intolerância e pela falta de empatia. O Estado liberal a desfazer-se, a liberdade a desvanecer-se e tentativas claras de minar os alicerces do nosso Estado democrático e liberal. Por isso, digo, temos de agir, temos de acordar da apatia e da dormência, temos de acordar desta anestesia, temos de reformar o Estado, temos de acelerar Portugal. Temos de mudar esta página que insiste em manter-se aberta. É urgente sermos ativos na defesa da democracia, na valorização da opinião discordante, no respeito pelas escolhas individuais, desde que estas não ponham em causa a liberdade e a segurança dos outros. Temos de ser firmes no apoio à Ucrânia para que prevaleça o Estado de Direito Internacional e, com ele, a nossa ordem liberal, a justiça, a democracia e o direito à autodeterminação, tudo o que o 25 de Abril representa. Precisamos de combater os extremismos, de ambos os lados, com argumentos, com factos, com a verdade, mesmo quando esta custa ouvir, mesmo quando esta custa votos. O povo é quem mais ordena e merece ser tratado com essa dignidade, com verdade, com responsabilidade, sem paternalismos. O Estado não é pai de ninguém. O poder político não deve estar à frente dos cidadãos a impedi-los de construir o seu futuro, mas sim ao seu lado. Deve trabalhar para o povo e não o contrário. Deve respeitar os mecanismos de fiscalização e o poder judicial. Deve ser responsabilizado pelos seus atos como qualquer cidadão sujeito às leis da República. Se isso não acontecer, então não vivemos no pós-25 de Abril. Continuamos presos ao 24 de Abril.
Viva o 25 de Abril, viva Loures, viva a Iniciativa Liberal, viva Portugal, viva a União Europeia e viva a liberdade. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Rita Sarrico. Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Câmara, senhores membros da mesa, senhores vereadores e senhoras vereadores, senhores deputados e senhoras deputadas municipais, técnicos e funcionários que tornam esta sessão possível, quem nos assiste aqui hoje, tanto presencialmente como em casa. O 25 de Abril não é apenas uma data, é um compromisso. Um compromisso com a liberdade, com a justiça social, com a dignidade humana. Hoje, como ontem, Abril continua a ser uma promessa por cumprir e uma urgência cada vez mais gritante. Não basta lembrá-lo, é preciso continuá-lo. Num mundo onde o autoritarismo ganha terreno, onde o extremismo se veste de fato e gravata, onde os direitos humanos são atropelados em nome da ordem ou da segurança, a democracia não pode viver apenas de palavras bonitas. Vive da coragem de a defender e de a aprofundar. Vemos crescer a extrema-direita na Europa e no mundo. Vemos a guerra como solução, o medo como política, o ódio como programa. Vemos direitos conquistados a serem corroídos, serviços públicos a serem desmantelados, comunidades inteiras deixadas para trás. Neste contexto, os valores de Abril, liberdade, solidariedade, justiça, igualdade, não são apenas um legado a recordar, são uma urgência, são resistência e devem ser a nossa bússola. Em Portugal, é mais importante do que nunca afirmar uma esquerda combativa, corajosa, sem medo das palavras e dos compromissos. Uma esquerda que enfrenta a direita, inclusive quando ela se disfarça de moderação, mas aplica a mesma receita de sempre. Cortes nos serviços públicos, privatizações encapotadas, exclusão social e criminalização da pobreza. A defesa de Abril exige clareza, firmeza e convicção. E exige ação. Construir alternativas, proteger quem está mais vulnerável, fortalecer os serviços públicos, recuperar a confiança nas instituições democráticas e devolver às pessoas o poder de decidir sobre a sua vida. Nós não estamos condenados ao retrocesso. Nós somos convocados a resistir e a transformar. E o que se passa em Loures é claro exemplo dessa urgência. Nós temos um Presidente da Câmara que adotou como lema sem dó nem piedade. E não é apenas uma força de expressão, é mesmo um lema que está a ser aplicado. Um autarca que se orgulha de despejar, de excluir, de humilhar quem já pouco ou nada tem. Um PS em Loures que abandonou o humanismo e abraçou a política do medo. Que não governa para cuidar, governa para castigar. Chama-se a isto governar com punho de ferro, mas na verdade é fraqueza disfarçada de força. É incapacidade de ouvir, de dialogar, de compreender a complexidade social do nosso concelho. São decisões cegas, violentas e politicamente cobardes. Decisões que ignoram a história de Abril, que traem a confiança das populações, que desfiguram o papel do poder local. Porque o poder local deve ser o mais próximo das pessoas. E em Loures tornou-se um palco de arrogância e de propaganda. Os recentes despejos violentos e sem alternativa, os cortes em apoios sociais, o desinvestimento em respostas culturais e comunitárias, o abandono das populações mais vulneráveis, tudo isto mostra que há um projeto em curso e esse projeto não é Abril, é o seu contrário. Mas nós não nos calamos e resistimos. Os moradores, os coletivos, as associações, os movimentos. Gente que não aceita ser tratada como descartável. Gente que sabe que a habitação é um direito e que ninguém deve viver num constante medo de não saber se no dia seguinte terá um teto. Que a dignidade e o humanismo não podem ser moeda de troca para objetivos eleitorais. Mas Abril não se cumpre apenas em discursos. Cumpre-se nas ruas, nas escolas, nos centros de saúde, nos bairros, nos locais de trabalho, mas cumpre-se também nas decisões de quem governa. Cumpre-se quando se protege quem mais precisa, quando se combate a desigualdade, quando se garante que a liberdade não é só para alguns. E, portanto, hoje não basta apenas celebrar, é preciso agir. Exigir justiça, exigir dignidade, exigir direitos. Exigir que a democracia seja vivida todos os dias e por toda a gente. Porque a liberdade conquistada por Abril não é herança garantida, é luta presente e é futuro por conquistar. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade. Obrigada, Sr. Deputada. Sra. Deputada Patrícia Almeida, do Chega, para o uso da palavra.
Senhora Presidente da Assembleia Municipal de Loures e restante mesa, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Loures e restante Executivo, Senhores Presidentes de Junta, Senhores Deputados Municipais, Senhores Funcionários Municipais, Minhas Senhoras e Meus Senhores, boa tarde. Hoje assinalamos mais um aniversário do 25 de Abril, data incontornável da nossa história. Mas é também fundamental lembrar que a democracia que hoje vivemos não foi fruto apenas do golpe militar de 1974, mas do esforço de muitos portugueses que trabalharam arduamente para construir um país mais próspero e plural. A verdadeira democracia não se faz com tentativas de monopolizar a narrativa histórica e muito menos com a tão atual política de cancelamento de quem tem opinião contrária ao politicamente correto. O 25 de Abril libertou Portugal de um regime fechado, mas trouxe também desafios imensos. Assistimos ao PREC, ao ataque à propriedade privada, à desorganização económica e à instabilidade social que marcaram os primeiros anos da transição. Muitas famílias e empresas viram os seus bens nacionalizados e muitos portugueses tiveram que emigrar, fugindo da incerteza que se instalou. Foi apenas com o 25 de novembro de 1975 que garantimos que Portugal seguiria um caminho verdadeiramente democrático, afastado dos perigos do extremismo que a esquerda radical pretendia impor. Este ano, ao comemorarmos os 50 anos dessa data fundamental, devemos lembrar que sem o 25 de novembro, a liberdade conquistada em abril teria sido posta em causa. Contudo, ao olharmos para os últimos 51 anos, temos de questionar: estamos realmente no país de oportunidades e desenvolvimento que abril prometeu? Somos realmente livres? Infelizmente, a resposta não pode ser otimista. Décadas de governação alternada entre PS e PSD deixaram Portugal estagnado, com uma economia fragilizada, serviços públicos degradados e uma carga fiscal sufocante. O Estado tornou-se pesado e ineficiente, a corrupção e o compadrio instalaram-se e muitos jovens portugueses continuam a emigrar em busca de um futuro que o seu próprio país lhes nega. Abril prometeu um Portugal próspero e democrático, mas aquilo que temos assistido é um desgoverno crónico que trava o crescimento e impede a concretização plena dos ideais de liberdade e desenvolvimento. Loures, o nosso querido concelho, esteve muitos anos entregue a uma gestão que travou o seu desenvolvimento e impediu a modernização que outras autarquias vizinhas conseguiram alcançar. A falta de investimento estratégico, o atraso na renovação das infraestruturas e uma gestão municipal excessivamente ideológica impediram que Loures crescesse ao nível do seu potencial. Loures é um concelho com uma localização privilegiada e um tecido empresarial que poderia ter sido dinamizado de forma mais eficaz. O resultado é um concelho que, apesar das suas características e do seu painel humano, tem ficado para trás no desenvolvimento metropolitano e ainda hoje não é um concelho atrativo para as empresas se fixarem. Aliás, estamos em via de perder uma das empresas mais emblemáticas do concelho, com uma faturação anual de cerca de 9 milhões de euros, porque ao longo dos anos não nos soubemos adaptar e perceber que, para fixar empresas e gerar riqueza, é preciso criar condições. A nível social, os partidos que se afirmam arautos defensores do Estado Social e do planeamento democrático não podem, em nome da habitação, continuar a incentivar e a legitimar a desordem urbanística e a ocupação ilegal de terrenos e habitações. É politicamente irresponsável transformar situações de emergência social em bandeiras de resistência apenas para marcar posição política ou campanha eleitoral. A luta por habitação digna não se faz com tolerância à informalidade, mas sim com exigência de políticas públicas sérias e eficazes. Ao se oporem à demolição das barracas, mesmo em zonas de risco, escolhem a propaganda a curto prazo, em vez da coerência. Manter pessoas em barracas improvisadas não é proteger os desfavorecidos e muito menos é humanismo. É abandoná-los à margem da lei, à sua sorte, é promover a pobreza. O Chega jamais apoiará a proliferação de bairros precários em Loures. E sim, se cresce ilegal, tem que ser demolido. Aqueles que ano após ano tentam reduzir o 25 de Abril a um monopólio ideológico esquecem que a liberdade é de todos, não de um grupo restrito. A liberdade não é só de expressão, mas é também de pensamento, de escolha. Devemos celebrar Abril com espírito democrático, rejeitando qualquer tentativa de imposição de pensamento único, censura ou cancelamento. Assim,
Celebramos esta data com maturidade, sem dogmatismos, reconhecendo os seus méritos, mas também os desafios que nos trouxe. Defendemos um Portugal onde a liberdade signifique mais do que palavras bonitas, signifique oportunidades, responsabilidade, desenvolvimento e equidade, mas também igualdade no direito e nos deveres. Signifique sair à rua em segurança, sem medo, e onde a nossa cultura seja respeitada por quem cá quer morar e trabalhar legalmente. Portugal é um Estado laico, onde todas as religiões sempre viveram em paz, sem fanatismos, e quem chega deve isso respeitar. Em Portugal, falamos português e respeitamos as mulheres, os homens, as crianças e os idosos de forma igual. Quem não se sentir capaz de respeitar a nossa cultura, a nossa língua e a nossa tradição, não está capaz de cumprir Abril, não está capaz de cumprir Novembro, não está capaz de ser português. Viva a liberdade, viva a democracia, viva Abril, viva Novembro, viva Loures e viva Portugal. Muito obrigada, Sra. Deputada. Temos agora a intervenção do Partido Social Democrata, pela voz de Catarina Lopes. Boa tarde a todos. Saúdo com as minhas primeiras palavras e parabenizo pelo seu aniversário a Sra. Presidente da Assembleia Municipal de Loures, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Loures, restantes membros do Executivo e caríssimos colegas deputados municipais. Saúdo igualmente os membros eleitos nos mais diversos órgãos do nosso Conselho, ilustres convidados e representantes de coletividades e associações, não sem finalmente mencionar também todos os municípios que aqui se encontram presentes. Minhas senhoras e meus senhores, envolvidas mais de 5 décadas da conhecida Revolução dos Cravos, sabemos hoje que o espírito autêntico do 25 de Abril está vivo e vive em todos nós. Tenho a certeza que está vivo porque uma vez mais estamos a celebrá-lo. Tenho a certeza que está vivo porque nasceu para criar ambição, insatisfação, resistência, resiliência, para criar a exigência crescente e incessante que o verdadeiro espírito democrático exige. Este espírito democrático que incontornavelmente deve ansiar por mais e melhor e que só desta forma se cumprirá. 51 anos depois, encontramos-nos uma vez mais a celebrar o aniversário da fundação do regime democrático em que vivemos, fundado nas revoluções de Abril de 74 e Novembro de 75. Nestas duas datas congregaram-se os esforços para a salvação do presente, mas também para a construção do futuro. Um futuro justo, livre, democrático. Destas resultaram a devolução de soberania ao povo e a elaboração de uma Constituição por representantes legítimos dos portugueses. Foram consagrados direitos, liberdades e garantias que sustentam a dignidade de um país. Foram criadas reformas estruturais na nossa sociedade e consagrada a abertura de Portugal a todas as nações do mundo. Por tudo isto, afirmamos convictamente que o 25 de Abril abriu portas àquilo que há muito se ansiava, mas é também imbuídos no espírito de Abril que sabemos hoje que ainda muito se encontra por cumprir. Ansiava-se e anseia-se por mais crescimento, mais igualdade, mais rigor, por mais justiça, por mais respeito pelos mais idosos e também pelo papel da mulher. Não só mais, mas também melhor. Melhor educação e ensino, melhor saúde e melhor habitação. Esta luta de Abril é uma luta incessante. Ansiava-se e ainda se anseia por melhor democracia. Mas hoje, meus senhores e minhas senhoras, é com esperança renovada que a podemos celebrar. A democratização e a liberdade assim se revelam e assim se exercitam. A democracia, a liberdade e os valores que a Revolução de Abril nos trouxeram devem ser incorporados nos nossos valores cotidianos e vividos todos os dias. Só neles encontraremos o ânimo, a coragem e a inspiração para tornarmos realidade os desígnios, embora alguns ainda adiados, do povo português a uma vida mais digna de ser vivida. Relembrar e celebrar esta data serve para essencialmente olharmos para o nosso passado de forma crítica e para o futuro de forma determinada. Cada Abril deve significar uma oportunidade privilegiada de nos relembrarmos porque estamos aqui e que caminho devemos trilhar, por forma a dignificar a nossa identidade e honrar as nossas instituições. Por tudo isto, a democracia representa também uma delicada responsabilidade. Este não é um momento de discursos ou mensagens políticas, mas sim um momento de reflexão sobre a nossa história, de onde vimos e para onde caminhamos. Uma história que se faz com os homens e com as instituições.
Por esse motivo, todos os dias devemos questionar-nos se estamos efetivamente à altura de responder positivamente ao desafio que a história hoje nos propõe, o desafio de servir a democracia, ouvindo atentamente as críticas e os desígnios do povo e procurar dar-lhes expressão no debate político e na elaboração das nossas leis, fiscalizando e apreciando criticamente os órgãos de soberania, exigindo que os comportamentos dos eleitos seja sempre orientado para a defesa do bem-estar e da liberdade dos portugueses, para sermos uma sociedade mais desenvolvida, menos desigual e mais coesa, servindo sempre a vontade e o interesse de Portugal. Celebrar o dia de hoje é honrar aqueles que das mais variadas formas fizeram a democracia acontecer e aqueles que igualmente não abdicam dela e por ela lutam dia após dia. Celebrar o dia de hoje significa celebrar a data que fundou o nosso regime e, acima de tudo, ter a consciência de que a construção de uma sociedade democrática é uma tarefa que não termina nunca e que, por esse motivo, não se conforma com o dogmatismo das verdades inquestionáveis e pré-fabricadas. Minhas senhoras e meus senhores, temos todos, sem exceção, a responsabilidade que a democracia impõe de não a defraudarmos. Abril nasceu com um cravo na madrugada e renasce todos os dias em que decidimos, sem sangue, sem ódio e sem armas, abrir as portas à liberdade de mão dada com o amanhã. Termino esta intervenção com um apelo a todos, para que sejamos mais Abril em tudo o que fazemos, para que o espírito que hoje aqui vivemos nos relembre que é tempo de exigência, de desafio e que com ele renovemos a certeza de que a democracia é mesmo a nossa maior grandeza. Viva o 25 de Abril, mas acima de tudo, viva Loures e viva Portugal! Muito obrigada, cara deputada. Segue-se a intervenção da CDU, na pessoa da Tânia Mateus. Acho que sim. Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal de Loures, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Loures, Senhoras e Senhores Deputados Municipais, Senhores Presidentes da Junta, ilustres convidadas e convidados. Apresentamos as nossas cordiais saudações a todos os que contribuíram e os que participam nesta sessão solene comemorativa da Revolução de Abril. O 25 de Abril de 1974 foi uma revolução libertadora. Libertou Portugal de uma ditadura fascista, de uma guerra colonial, do analfabetismo, da discriminação, da miséria generalizada, libertou homens e mulheres, idosos e crianças, da opressão e exploração a partir do Estado, com reflexo em todas as dimensões da vida. Foram 48 anos de uma intensa resistência e luta pela liberdade por homens e mulheres, com um profundo amor à liberdade, que abriram caminho para a Aliança Povo-MFA. Os militares puseram em marcha, mas a Revolução de Abril tornou-se na revolução nas nossas vidas, quando mulheres e homens saíram à rua todos os dias para exigir paz, pão, habitação, saúde e educação. A todos saudamos o seu imprescindível contributo. A liberdade e a democracia não nos foram oferecidos. Foi o povo que não esperou e tomou nas suas mãos a luta por um Portugal livre, soberano e democrático. Se não fosse esta Revolução de Abril, não teríamos conquistado direitos fundamentais para os trabalhadores, para as mulheres, os jovens, os idosos, as pessoas com deficiência. Não haveria os avanços progressistas na saúde, na educação, na cultura ou no desporto. Provocou uma autêntica revolução na nossa vida, impulsionando transformações assentes em direitos sociais, políticos, económicos, culturais e desportivos, que se refletiram nas condições de vida e alteraram formas de pensar, mudaram gerações. Este 25 de abril de 2025 assinala os 50 anos das primeiras eleições livres com sufrágio universal. O povo tomou nas suas mãos o voto como instrumento de mudança. Votar para mim é liberdade, é o sonho, feito sonho realizado. Maria Teresa Horta e outras mulheres extraordinárias poetizaram a importância de votar. De uma forma menos literária, o voto é uma das armas do povo. Uma arma que não podemos abrir mão, porque foi duramente conquistada, mas votar é muito mais do que um ato. É um instrumento de construção de um país. É com Abril que se declara que todos os cidadãos têm a mesma dignidade e que ninguém pode ser beneficiado, privado de qualquer direito em razão da ascendência, do sexo, da raça, do país de origem, da religião, da situação económica, da condição social ou da orientação sexual.
Abril construiu uma Constituição da República que consagrou direitos sociais, económicos, culturais e políticos. Criou o Serviço Nacional de Saúde, o Sistema Universal de Segurança Social, a escola pública ou até mesmo o poder local. Para nós, não basta comemorar a Revolução de Abril. Há que cumprir a Revolução de Abril. E cumprir Abril é cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa de 1976 em todas as esferas da vida, através da prossecução de políticas públicas que garantam que todos os cidadãos têm acesso aos direitos que nelas estão inscritos. Cumprir Abril é contratar os médicos que faltam, os profissionais de saúde necessários para manter abertas as urgências pediátricas e obstétricas do Hospital Beatriz Ângelo, por exemplo. É manter hospitais e todas as unidades de cuidados de saúde primários sob gestão pública do Serviço Nacional de Saúde com mais recursos e mais meios. Cumprir Abril é garantir professores e escolas com as condições necessárias para que cada criança cresça com dignidade, inclusive é garantir refeições, mesmo quando os pais não conseguem pagar. Porque cabe ao Estado, central e local, especial dever de proteção das crianças. Cumprir Abril é ter casas que as pessoas possam pagar, garantir apoios efetivos de modo a que no atual contexto socioeconómico nenhuma família fique sem teto ou sem comida na sua despensa. É aumentar o salário mínimo nacional já. Cumprir Abril é respeitar o outro, na diferença. É sermos tolerantes, mas combater com firmeza quem promove intolerância, exclusão e discriminação. Para esses é que se deve agir com firmeza e sem hesitação. Este é um momento de celebração, mas também é um momento de escolhas. E o que a vida nos tem ensinado é que não basta mudar de governo. É essencial romper com políticas que empobrecem quem vive do seu trabalho, que destrói serviços públicos beneficiando interesses privados. É preciso romper com políticas que não aumentam salários nem pensões, que privilegiam a acumulação de lucros de grupos económicos. É preciso romper com as políticas que apelam à estabilidade à custa dos nossos sacrifícios e ignoram por completo que as nossas vidas estão cada vez mais instáveis. É tempo de criar condições para a afirmação e construção de uma verdadeira alternativa que se identifique com os valores de Abril que permanecem atuais. Valores de liberdade, emancipação socioeconómica, um Estado ao serviço das necessidades do povo, ao invés de ser um instrumento de serviço ao serviço dos interesses económicos que violentam a nossa vida. Valores de desenvolvimento que visam colocar o país a produzir, garantindo o pleno emprego, uma justa e equilibrada distribuição da riqueza. A 18 de maio temos uma oportunidade. A oportunidade de usar o voto como uma exigência, garantir que os direitos são vividos e não apenas palavras num papel. Exigir políticas que reforcem os serviços públicos, que apoiem as famílias, que garantam o acesso ao que precisamos para viver melhor. É uma oportunidade de votar na aspiração de uma vida melhor, de mais Abril nas nossas vidas. É a oportunidade de, uma vez mais, usar o voto como um instrumento de construção de um país mais justo, mais desenvolvido, mais soberano e ao serviço das necessidades que o coloca a funcionar, o seu povo. Em 2025, como em 1975, façamos mais Abril e mais futuro, porque a nossa vida importa e o nosso voto conta para melhorar a nossa vida e o país. Viva o 25 de Abril de 1974, viva a paz e a solidariedade, viva o Conselho de Loures. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora, da bancada do Partido Socialista, a passar a palavra ao Sr. Presidente de Junta, Ricardo Lima. Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Câmara, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados Municipais, caríssimo público, técnicos municipais, quem nos vê lá em casa e quem aqui hoje nos assiste. Neste dia em que celebramos 51 anos da liberdade, permitam-me começar com uma afirmação clara, sentida e urgente. Faz falta Abril ao mundo. Abril faz falta porque o mundo de hoje, mais rápido, mais digital, mais barulhento, parece esquecer o essencial, a dignidade de cada pessoa, o valor da democracia e a força da liberdade. Mas também faz falta uma coisa que, curiosamente, nasceu em Abril: o voto livre, consciente e com memória.
é que hoje, além de celebrarmos a renovação, a revolução, celebramos também os 50 anos das primeiras eleições livres em Portugal, um dos pilares maiores da nossa democracia. E que pilar esse? Porque votar é muito mais do que meter um papel na urna, é meter lá dentro as nossas escolhas, os nossos valores, os nossos sonhos e, já agora, alguma lucidez. O voto livre, sim, e ainda bem que o é. Porque uma democracia verdadeira, até os votos mais impulsivos contam e contam muito. Essa é a beleza e também a responsabilidade da liberdade. Votar é um gesto individual, mas os seus efeitos são coletivos. É por isso que o apelo nunca deve ser ao voto certo, mas ao voto pensado. Um voto que não se guie pelo ruído nem pela fúria do momento. Porque prometer mundos e fundos, sem dizer de onde vêm os mundos e nem para quem realmente servem os fundos, é caminho curto para a frustração e longo para a desilusão. Ou pior, acaba por alimentar esperanças onde mais tarde só há silêncio. Há quem grite muito, é verdade, mas volume não é sinónimo de razão. E muito menos de solução. Aliás, como se diz, quem muito grita, pouca proposta tem. E às vezes, nem plano A, nem plano B. Os que gritam mais alto, muitas vezes pensam menos. E os que votam neles cedem à preguiça de quem não quer saber nem pensar. A desilusão não se combate com desistência. Combate-se com participação, com conhecimento, com escolhas conscientes. Hoje, mais do que nunca, é preciso votar com consciência, com os olhos postos no futuro e os pés bem assentes no presente. Com liberdade, claro, mas também com memória, com responsabilidade, com noção de que um voto pode decidir mais do que imaginamos. E que privilégio é este? Viver num país onde mesmo um voto irrefletido pode ser depositado com toda a liberdade. Só a democracia permite isso. E só por isso já vale a pena defendê-la todos os dias. Mas, caras e caros amigos, há gestos que também dizem muito. Este ano o Governo decidiu cancelar as celebrações do 25 de Abril por causa do falecimento do Papa Francisco. Com todo o respeito e pesar. Essa decisão é, no mínimo, surpreendente. Querem silenciar a liberdade para homenagear quem a proclamava todos os dias. Como disse o próprio Papa, não deixemos que nos roubem a esperança. Ora, cancelar o dia em que a esperança renasceu não é homenagem, é contradição. É como tapar o sol para dizer que está a chover. E é o que vemos hoje. Enquanto o povo sai à rua, o Governo fica à janela. Já o disse hoje o secretário-geral do PS. Ou melhor, fecha a janela, puxa os cortinados e espera que a data passe. Em Loures, felizmente, faz-se diferente. Aqui celebra-se Abril com sentido, com coerência e com futuro. Ainda com o Papa vivo, a Câmara decidiu homenageá-lo, dando o seu nome ao novo Parque Verde junto ao Tejo, o Parque Papa Francisco. Um espaço de encontro, de comunidade, de paz, como ele sempre defendeu, uma homenagem que faz sentido porque é viva, útil e inspiradora. E porque falar do futuro é falar do passado recente, vamos então falar da CDU. Durante 8 longos anos, Loures teve uma gestão que foi ficando cada vez mais longe. Longe das freguesias, longe das pessoas, longe das necessidades reais. A CDU, infelizmente, desligou-se do território e o território desligou-se deles. Faltou visão, faltou proximidade, faltou aquele impulso que transforma promessas em progresso. Loures ficou em modo pausa, enquanto o tempo e os desafios seguem em frente. Mas depois mudou-se o disco. E que mudança! Em menos de 4 anos, ainda com meses pela frente, faz-se e fez-se mais do que em 2 mandatos inteiros da anterior gestão. E não é exagero, é mesmo verdade. É como comparar uma trotinete com pedais com um comboio de alta velocidade. Reabilitou-se, reaproximou-se, recuperou-se. A Câmara voltou a ser de todos, voltou a estar com as juntas, voltou a ouvir as pessoas e, mais importante, voltou a responder-lhes.
Voltámos a investir no que importa, a apostar no futuro. Voltámos a acreditar que hoje pode ser mais, e já é. E, se me permitem a ousadia, nunca foi tão evidente que Abril mora aqui. Mora em Loures. Mora na forma como se governa com proximidade, com eficácia e com sentido de missão. Caras e caros amigos, celebrar os 51 anos do 25 de Abril não é só recordar o passado. É projetar o futuro e com a mesma coragem de quem nos trouxe até aqui. É garantir que a liberdade continua a morar nas escolas, nas praças, nas urnas e na forma como cuidamos uns dos outros. O mundo precisa de Abril, mas Abril também precisa de nós. Precisa de cidadãos atentos, de políticos com valores, de autarcas com coragem, de comunidades que não desistem. Por isso, deixem-me dizer-vos com convicção que nunca nos falta Abril, que nunca nos falta coragem, que nunca nos faltem as pessoas certas nos lugares certos. Porque é com elas e por elas que fazemos da liberdade todos os dias uma realidade concreta e viva. Viva Loures, viva o 25 de Abril, viva Portugal! Obrigada, Sr. Deputado. Terminamos então as intervenções das bancadas e agora iremos ver, se a tecnologia não nos falhar, uma projeção, um vídeo com os jovens que participaram e que estão a participar atualmente na Assembleia Municipal Jovem de Loures, com as suas ideias sobre o 25 de Abril. Vamos ver. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena. O 25 de Abril, Portugal percebeu que é preferível viver na pior das repúblicas do que na melhor das ditaduras. O meu sonho é um dia viver em um Portugal onde trabalhar signifique viver e não só sobreviver. Onde o passado nos inspira, mas não nos prende. E onde o futuro é o nosso momento de falar. Graças às Forças Armadas, o canal foi plantado. Agora é a vez de nós, os jovens portugueses, fazê-lo florescer. Antes do 25 de Abril, 43,3% dos portugueses encontravam-se em estado de pobreza relativa. Mas, para o nosso alívio, essa percentagem desceu para 16,6% em 2024. No entanto, será que este número é suficiente? Será que não conseguimos esforçar-nos de maneira a que esta percentagem, que termina a vida de inúmeras pessoas, deixa? Temos o poder e não só também o dever de o fazer. A liberdade foi conquistada, mas será que chega a todos por igual? Sermos livres não nos dá o direito de gastar os recursos sem pensar. Devemos procurar reduzir as produções em massa que estão a desperdiçar o que o planeta nos dá. E com isto, caminharemos para um futuro com menos desigualdades e com menos desperdício, onde todos têm acesso aos bens essenciais por igual. Há 51 anos, o medo foi substituído pela esperança e o silêncio pela liberdade. Mas a liberdade não é só votar, é garantir que ninguém fique para trás e dar uma oportunidade a todos, já que embora sejamos diferentes, somos todos iguais. E apenas a igualdade será o caminho onde todos tenham voz e sejam ouvidos. Oi, eu sou o Nicolas, tenho 15 anos e esse é o 25 de Abril, 25 frases dos Jovens para o Futuro. Olá, sou a Ana, tenho 14 anos. A censura pode calar palavras, mas nunca consegue apagar ideias. Olá, sou Iris e tenho 14 anos. Não basta celebrar a liberdade, é preciso defender todos os dias. Olá, eu sou Iris e tenho 14 anos. Quem nunca viveu sem liberdade não consegue entender o seu real valor. O 25 de Abril não pode ser só passado, tem de ser presente e futuro. A liberdade de um povo torna a democracia mais justa, participativa e com pensamento crítico. O povo levantou-se pela igualdade e lutou-se pela liberdade que todos merecemos.
O 25 de Abril abriu portas para a equidade, mas é preciso continuar a combater a discriminação de género, racial, cultural e social. O 25 de Abril não foi apenas um dia, foi o início de uma nova era para Portugal. O Portugal foi reescrito pelo povo com um grito de fraternidade, uma revolução que se mostrou criativa e que inspirou música, poemas e cravos, dando início a uma nova etapa cultural que deve continuar a dar voz aos jovens. Como dizia Luís Tal Monteiro, felizmente há luar. E a nossa escola é como o luar, brilhante e que ilumina caminhos escuros. Tal como o luar que reflete a luz, nós alunos refletimos a bondade e o conhecimento das pessoas que lá nos rodeiam. Por isso, felizmente ao luar, Felizmente à escola. Ver Abril é garantir a dignidade e a igualdade das próximas gerações. A continuidade da democracia está nas mãos da nossa geração. Preservar o nosso património é pensar nas gerações futuras. Como 25 de Abril destruiu muros e casas, e que tal no futuro construirmos asas? 25 de Abril não é apenas um passado, é um compromisso com o futuro. Durante décadas fomos silenciados, proibidos de nos associar, de nos expressar. Tornaram-nos em totais renegados, impedidos de falar, de manifestar. Fomos mandados para uma guerra inviável, com a desculpa que queríamos chegar ao inalcançável. Eles estavam errados e decidimos agir. Mostrar que a liberdade é o caminho certo a seguir. Enchemos os ruas sem hesitar. Com cravos, fizemos algo extraordinário. E que algo tão bonito foi o de nos rebeliar. Afinal, ser jovem é tão revolucionário. A juventude é a herdeira do espírito revolucionário de Abril, erguendo a bandeira da liberdade e transformando o mundo à sua imagem. Ser jovem deve ser e tem que ser livre. E se o futuro é dos jovens, a luta pela liberdade não pertence, nem nunca pertencerá ao passado. A uma juventude livre e de Abril. O 25 de Abril não é apenas uma data, uma sociedade para nós, jovens, temos o poder de moldar o futuro com a coragem dos que nos antecederam, lutar numa defesa dos direitos e da democracia. Com o 25 de Abril, eu sou livre. Eu posso estudar. Eu voto. Eu posso ser o que quiser. Eu também. Eu também. Criar programas de apoio para a saúde mental dos estudantes. Introduzir a educação financeira desde o ensino básico. Tornar a educação mais prática e focar nos problemas reais. Olá, nós somos alunos do agrupamento Eduardo Gageiro e a nossa frase é a seguinte: melhorar as escolas e o nível de ensino, onde cada jovem aprende a pensar livremente, a participar ativamente e a transformar o mundo à sua volta. A liberdade de viver uma vida autêntica, que possamos criar condições para os que vivem em bairros desfavorecidos, para que estes possam ser também livres. No 25 de Abril, conquistou-se a liberdade de pensamento. Numa época de censura constante nas redes sociais, será que os valores de Abril foram esquecidos? A liberdade é o maior tesouro que existe. O nosso tesouro está cheio ou está caindo de esquecimento? Que a memória de Abril nunca morra, mas se mantenha sempre viva. Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal, para o que apelamos para o consenso dos comandos das forças militarizadas no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as Forças Armadas. Mais uma vez, boa tarde. Quero começar por saudar o Sr. Presidente da Câmara, estimado amigo Ricardo Leão, as senhoras vereadoras e senhores vereadores, os senhores presidentes da Junta de Freguesia, os caros deputados municipais e deputadas municipais, o senhor ex-presidente da Câmara, meu querido amigo Carlos Teixeira, muito obrigada mais uma vez por estar presente neste espaço que tão bem reabilitou, o senhor ex-presidente da Assembleia Municipal, Menezes Rodrigues, também é um prazer estar consigo.
Saudar igualmente os senhores presidentes de empresas municipais aqui presentes, as corporações de bombeiros, o senhor comandante da Divisão Policial da PSP de Loures, o Conselho Português para os Refugiados, associações de pais, demais autarcas, forças de segurança, entidades religiosas e sociais, as forças vivas, os trabalhadores da nossa autarquia e os autores que fizeram as estátuas do silêncio. Estas comemorações de Abril terão que ser, sobretudo e cada vez mais, uma passagem de testemunho para as novas gerações que continuarão e renovarão a nossa democracia na aspiração a um futuro que realize o que ainda falta realizar. Abril transporta uma lembrança e património poderoso do poder do povo para promover mudanças positivas e construir um futuro melhor para as gerações futuras. Durante estes quase 4 anos, foi essa a missão desta Assembleia Municipal: envolver as crianças e os jovens na participação e construção da democracia local, explicando-lhes que a sua voz conta, que as suas ideias são ouvidas e que a política pode e deve ser algo nobre, quando se faz de escuta ativa, de planeamento e políticas públicas competentes. Em todas as sessões do programa Um Dia na Assembleia Municipal, que envolveu mais de 600 crianças aqui neste espaço, foi essa a nossa passagem de testemunho e de valores, assente na liberdade, na igualdade, na tolerância, que lhes transmitimos em conjunto com os senhores presidentes de junta, que nestes 4 anos estiveram sempre presentes. Muito obrigada. É a liberdade que nos garante o pensamento criador, a crítica independente, a diversidade plural, a convivência tolerante. Como referiu em tempos o ex-primeiro-ministro António Costa, é com a liberdade que a democracia se renova, que a política se corrige, que a economia se desenvolve, que a sociedade se abre, que a cultura se cria, que a ciência progride e que a paz se constrói. Igualmente, nas 2 edições da Assembleia Municipal Jovem, esteve presente esse espírito de Abril, de construção, de desenho de ideias inovadoras, de desenvolvimento do sentimento de identidade com o território e com as pessoas, onde os desafios climáticos e agora a solidariedade social serviram de tema e inspiraram os mais de 400 jovens envolvidos a buscar sempre a forma justa de Sofia. O vídeo que acabámos de ver representa bem esse trabalho, com as escolas, com os professores, com os jovens e este órgão deliberativo. Um trabalho que visa, acima de tudo, dar asas aos jovens para que a sua cidadania seja esclarecida, plena e inteira. Uma cidadania que deve ser, como no teu poema, uma janela debruçada sobre a vida e uma varanda para o mundo. As frases e pensamentos que acabámos de ouvir evidenciam que a grande maioria destes jovens se afirmam como herdeiros da liberdade e de um Abril que pulsa democracia e igualdade. Caros eleitos, assim neste meu último discurso de mandato, que não pode deixar de ser de balanço, estou certa que reconhecem que este órgão soube ser próximo, exigente e plural. A Assembleia foi um órgão vivo, próximo das populações, descentralizando as reuniões, abordando temas urgentes como a saúde, a resiliência do território ou a habitação. Soube ser próximo dos jovens, com diversos programas de cidadania. Foi, acima de tudo, um órgão ancorado na sua pluralidade, motor dos grandes temas da democracia e direitos humanos. Falámos de igualdade entre homens e mulheres, da proteção da infância, de migrações e refugiados. Estivemos sempre ao lado do progresso do território, aprovando os grandes investimentos que o atual Executivo tem estado a efetuar e que servem, acima de tudo, o bem-estar coletivo, em múltiplas dimensões, desde a educação, com novas escolas, a saúde, com novos centros de saúde, ou a mobilidade. Soubemos ser exigentes nas 7 comissões especializadas, junto às diversas instâncias, para garantirmos que se mantivessem os projetos que estavam a decorrer com a governação anterior, quer na área social, da segurança pública ou na grande evolução em termos de mobilidade que nos irá trazer o metropolitano para Lourdes, a par dos investimentos na habitação, na saúde, onde o PRR é central. Soubemos também ser esperança, quando na pluralidade deste órgão lutámos por corrigir desigualdades, pugnámos pelo sucesso escolar e desenvolvimento humano das nossas crianças e defendemos a boa política pública para a saúde, para a habitação, em particular para os jovens. A verdade, caros eleitos, é que o poder local democrático, uma das grandes conquistas e sucessos do 25 de Abril, tem mantido em vários estudos e de forma consistente uma avaliação sempre positiva dos portugueses e das portuguesas. Essa nota positiva que os cidadãos residentes em Portugal atribuem aos municípios é um estímulo muito importante para a continuação do trabalho de proximidade passado, prestado às populações todos os dias. Caros eleitos, caros convidados, não posso deixar de constatar diariamente o investimento efetuado nas pessoas e no território, o qual decorre da necessidade de desenvolvermos as 10 freguesias, que albergam mais de 215 mil habitantes, grande diversidade territorial, desafios na sustentabilidade demográfica e a necessidade de melhoria da qualidade de vida.
O Plano de Investimentos e Reformas de Loures representa essa nova ambição para as pessoas e para o território, assente em princípios basilares que permitem criar, desenvolver e melhorar infraestruturas em estratégicos como a saúde, a educação, o espaço público, as respostas sociais, a habitação e a mobilidade, numa visão estratégica integrada que promove o desenvolvimento económico e social e que coloca Loures no centro. Caros eleitos, neste ano comemoramos os 50 anos das primeiras eleições livres em Portugal, realizadas em 75. Eleições que formaram a Assembleia Constituinte, responsável pela elaboração da Constituição da República Portuguesa, o nosso farol sempre. Essas eleições marcaram uma nova era, onde homens e mulheres votaram em liberdade e onde a soberania popular foi restaurada. Fizemos e fazemos agora esta celebração às escassas semanas de eleições antecipadas, num ambiente nacional de forte crispação e tensões, inclusive entre órgãos de soberania, num quadro geopolítico de incerteza, de imprevisibilidade, de guerras e conflitos armados, onde as liberdades e garantias estão ameaçadas e novas ditaduras forjarão, como nos Estados Unidos, se não forem travadas. Por isso, este ato eleitoral é tão importante e central para o nosso futuro. Este período foi ainda marcado pela morte do Papa Francisco, que durante 12 anos soube erguer com coragem a sua voz contra todas as injustiças e discriminações. Foi um Papa próximo, humilde, e quis garantir a sua presença ao lado dos que morrem vítimas de diárias negações dos direitos humanos, dos abusos e das prepotências de toda a natureza, das migrações forçadas, da primazia da guerra e do injusto esmagamento de pessoas e povos com legítimos sonhos de futuro. Que o seu legado de inclusão, de justiça social, não tenha sido em vão e que se avance na busca de um mundo mais tolerante e fraterno, assente nas liberdades individuais e na dignidade humana. Em Portugal, não ignoramos o muito que há ainda para fazer, para termos o país que desejamos e merecemos. Não desconhecemos, como outras democracias, a nossa tem problemas urgentes e desafios imperiosos. A liberdade e a democracia são sempre obras inacabadas e nunca estão totalmente protegidas ou são imunes a ameaças. É sempre possível democratizar mais a liberdade e libertar mais a democracia. É necessário agir contra o populismo, as desigualdades, a corrupção, o medo e o ódio que sempre as ameaçam e por isso há que esvaziar bolsas de descontentamento e elevar a qualidade de vida dos portugueses com o aumento do salário mínimo, mas também do salário médio, valorizando sempre quem trabalha. Temos a obrigação de simplificar e modernizar o Estado, a economia e a sociedade, de aumentar o crescimento económico e a prosperidade partilhada, de erradicar a pobreza, em particular a pobreza infantil, de dignificar o trabalho e de valorizar o mérito, o esforço, o talento e a iniciativa de liderar a dupla transição climática e digital. A liberdade, com todas as suas responsabilidades e consequências, é o grande fundamento da dignidade humana e o esteio da felicidade, porque tem que existir sempre uma esperança acesa atrás do muro. Defender a democracia é ter consciência de que a democracia é de todos e todos devemos o dever de cuidar dela. O primeiro dever dos democratas é o de a defender, aperfeiçoar e reforçar, tornando-a sempre mais participada, como fizemos nesta Assembleia Municipal. Em suma, o 25 de Abril é muito mais do que uma simples data no calendário português. É um símbolo de resistência, de esperança e renovação. É um verso em branco à espera do futuro. O futuro está sempre em aberto, nada está garantido. É o futuro que devemos prevenir e preparar. É o futuro que somos chamados a imaginar e a construir, porque foi o nome do futuro, de um futuro melhor, que o 25 de Abril se fez, com os seus capitães, com as mulheres e homens que resistiram e com a alegria do povo. A cor de Abril será sempre a cor da liberdade. Caros eleitos, Abril não é só uma palavra, não é uma mera memória guardada a algures nos terraços da saudade ou uma simples celebração. Abril é ação, a ação vestida de futuro. Abril é uma urgência de repensar e reinventar a própria revolução, reconhecendo-a como prática e ação diária. Viva o 25 de Abril, que o façamos sempre grande. Viva Loures, viva Portugal. Concluída a sessão solene da Assembleia Municipal de Loures, convidamos os presentes para um Becelas de honra a ser servido no exterior da sala de sessões. Boa tarde.